Meus irmãos, a paz do Senhor, eu tenho dito que esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. A nossa palavra devocional para a semana está no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 1, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Nós entendemos muito bem desse cenário aqui. Esse aqui é o cenário do Mestre, onde crucificaram ele na sexta. Eu sempre digo que é a vergonha do sábado, mas no domingo ele sempre ressuscita. Maria Madalena foi ao sepulcro e ela tinha a oportunidade de ter sido a primeira a ter anunciado que o Mestre havia sido ressuscitado. Só que eu sempre digo que depende muito da oportunidade, ou melhor, de como a gente olha o nosso cenário. Depende muito de como a gente enxerga ele. Maria chega na porta do sepulcro, não entra, do lado de fora mesmo ela tira uma conclusão precipitada, vai até os discípulos e anuncia que o corpo de Jesus havia sido roubado. Como eu já disse aqui, depende muito de como a gente enxerga o nosso cenário, de como você enxerga o que você está vivendo. Wellington, mas o que eu estou vivendo talvez tenha sido difícil demais para mim. As lutas que eu estou vivendo talvez tenham me desequilibrado demais. Se você está viva, se você deu graças a Deus no seu levantar, é sinal que aquilo que não te matou te fortaleceu. É uma oportunidade que Deus está lhe dando. A Bíblia vai dizer que ela anuncia que o corpo de Jesus havia sido roubado. E Pedro e o discípulo que Jesus amava, que era João, saem os dois do mesmo ambiente juntos, correndo em direção ao sepulcro. Mas houve alguma coisa aqui que saem os dois correndo do mesmo ambiente juntos, mas não chegam os dois no mesmo ambiente juntos. A tendência, se eu saio correndo do mesmo ambiente junto com alguém, é de eu chegar no mesmo ambiente junto também. Só que a Bíblia diz que Pedro ficou para trás e João chegou primeiro. O que me leva a pensar nisso? Por que Pedro ficou para trás? Por que João chegou primeiro? Porque quem ama chega antes de qualquer pessoa. E Pedro, por que fez ele tardar a caminhada dele? Pastor Alderi, em um dos seus livros, falando no seu comentário sobre Pedro, ele diz que o que tarda os passos do indivíduo para ele chegar no lugar do sucesso é o remorso e a culpa, a falta de perdão. Aí eu vou entender o que aconteceu com Pedro. O que aconteceu com Pedro 3 dias atrás? 3 dias atrás, ele havia negado o Mestre 3 vezes. Ele havia negado Jesus 3 vezes. Então, quando o pastor Alderi, em um de seus livros, diz que o que tarda os passos do indivíduo de chegar no lugar do sucesso é a culpa e o remorso, eu sei o que Pedro sentiu. Eu acredito que ele deve ter pensado assim: como é que eu vou olhar na face de Jesus depois de ter negado 3 vezes? Mas aí, acreditando naquele cenário, penso eu que ele deve ter dito dessa maneira: se eu neguei,
eu também sei muito bem quem é o Mestre. Mesmo tardando, mesmo atrasando, eu vou continuar a minha viagem. Porque, gente, do lado desse homem eu vivi coisa que ninguém viveu. Eu estou dizendo de pessoas aqui que estão me assistindo agora, que você precisa liberar perdão. Você precisa tirar essa culpa, esse remorso que há dentro de você, para você conseguir avançar na sua caminhada. É oportunidade, porque realmente a gente, quando fala do nome Pedro, a gente só associa que ele afundou e que ele negou Jesus, mas foi o único discípulo que viveu coisas que os outros não viveram. Pedro foi o único discípulo que viveu coisas extraordinárias. O que você está dizendo para mim, Wellington? Eu estou dizendo que falar de você, falar da tua casa, falar da tua família, todo mundo fala, mas esse é o tempo que o Senhor preparou para você viver coisas extraordinárias. Vence essa luta interna, porque Jesus tem o melhor para você. Deus vos abençoe.